Pronto, agora sim. Graça e paz, irmão, sou irmão David Martins e sou membro da Primeira Igreja Batista em Carapebus, com o nosso pastor e líder, pastor Adoir Gonçalves de Resende. Esse é o Momento da Palavra ao vivo, na live de quarta-feira, às 8 horas da noite. Então, você que quer nos acompanhar, estamos sempre às quartas-feiras, às 8 horas, com a nossa live do Momento da Palavra. E hoje o tema dessa noite nós vamos falar é sobre o melhor investimento. E que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração. Desde já eu quero convidar você a você estar conosco na PIB Carapebus. Nós temos cultos às quintas-feiras, às 7h30, de doutrina e de oração, estudo bíblico. Temos culto aos domingos, às 8 horas na nossa EBD, no nosso culto da manhã, às 9 horas da manhã, e à noite, às 19 horas. Neste domingo, especificamente, não vai ter o culto de manhã no templo, porque haverá batismos e o culto será feito no sítio da igreja. Então, o culto no templo, somente à noite, às 7 horas da noite. Amém? Então, eu queria falar, irmãos, sobre o tema o melhor investimento. Eu queria usar como referência Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, irmãos, o calor, tem feito aí grande, em nossa cidade, talvez em toda a região, e o verão, as portas aí chegando e o calor deve só aumentar. Que possamos se hidratar, que possamos se cuidar, que nós possamos cuidar também da nossa saúde. Vamos ler Mateus 25, versículo 14 ao versículo 30, fala assim: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, receber 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. A mesma sorte que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio e o senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Então, aproximando-se os que receberam 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Este com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o meu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali há pranto e ranger de dentes. Meus irmãos, essa parábola de Jesus, como outras parábolas, foi dita e foi contada e foi ensinada em um contexto sempre ou quase sempre com os discípulos. Então, o primeiro destinatário dessa parábola era os próprios discípulos de Jesus.
Mas é evidente que essa parábola, assim como as outras parábolas, ela alcança todos os homens, especialmente a igreja, os cristãos. Então, quando nós olhamos essa parábola ela tem tido algumas interpretações, algumas até perigosas, mas outros têm usado essa parábola para falar de empreendedorismo e têm usado até para palestras, até para didáticas, né, para empreendedores. E, de fato, a parábola tem também essa lição de investimento correto e de resultados, né, que vão trazer frutos, né, profissionais para as pessoas que fizerem escolhas corretas na sua trajetória profissional. Então, também pode servir, né, de entendimento para essa questão do empreendedorismo. Pessoas que empreendem, pessoas que investem, investidores, enfim, desde da dona de casa, né, até aos mais grandes empreendedores e investidores do mundo. Então, essa parábola tem um ensinamento sobre isso. Mas a grande conotação dessa parábola é realmente o reino de Deus, a obra de Deus, a vida cristã, a minha vida e a sua vida em Cristo e a obra de Deus dentro da nossa vida. Então Jesus ele conta uma parábola e usa como exemplo um senhor como era comum naquele tempo de Jesus, né? Um senhor que tinha alguns servos. E esse senhor, na verdade, era ele mesmo que ele estava falando. Então esse senhor fez uma viagem e a gente pode entender essa viagem como o retorno de Jesus ao Pai. O Senhor veio aqui, fez a sua obra, exerceu o seu ministério, deixou aqui através do Espírito Santo, que foi enviado dons e talentos aos cristãos, às pessoas, de uma forma geral, e essas pessoas receberam gratuitamente e soberanamente dons e talentos da parte de Deus. Alguns mais talentos, alguns menos talentos. Mas ninguém ficou sem que tenha pelo menos um talento para exercer, para executar, para a glória de Deus. Então esse senhor voltou, né, ou foi para uma viagem longínqua, né, fazendo uma alusão a Jesus que voltou para o Pai, mas que prometeu que iria voltar um dia. E ele voltaria não mais como Salvador, mas voltaria e vai voltar como o justo juiz. Então, nesse inteirinho, o Senhor deu a um servo 5 talentos, deu ao outro servo 2 talentos e deu ao terceiro servo 1 talento. E ele disse uma coisa muito interessante para os seus servos. Ele disse uma palavra muito interessante, que no verso 15, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Ou seja, Jesus deu dons e talentos na medida de cada um. Cada um recebeu uma medida soberana do Espírito Santo de dons e talentos. Até mais se referindo à questão espiritual, né? Apesar de que há pessoas que também receberam talentos para abrir negócios, para ter uma profissão A, uma profissão B. É claro que Deus deu talentos, né, a pessoas, aptidões para tais atividades. Mas aqui eu quero mais ser específico da questão da obra de Deus e do reino de Deus. Irmãos, e a Bíblia diz que o Senhor saiu, foi fazer uma viagem, né, e nós já falamos o que isso significa, e ele deixou talentos em medidas diferentes para 3 servos. E o que recebera 5 talentos, o Senhor voltou, o que significa a volta de Jesus, que vai prestar contas, ou nós prestaremos contas a Ele do que Ele nos deu, do que Ele nos entregou para que nós pudéssemos
executar e manifestar na terra os dons e talentos que o Senhor concedeu a cada um de nós. E ele voltou e foi até os servos e disse, olha, como é que tá as coisas aí? E o que tinha 5 disse, olha, Senhor, o Senhor me deu 5 talentos e eu granjeei mais 5. E aí o Senhor, todo alegre, disse, servo bom e fiel, prudente, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. E aí veio o que tinha 2 talentos. Versículo 17. A minha sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Então, 2 servos que foram prudentes e que investiram corretamente as suas vidas na obra de Deus, no reino de Deus. Aqui não é somente um investimento terreno, que muitas pessoas investem em dinheiro, investem em ações, investem em patrimônios, investem em terrenos, investem em casas, em carros, mas elas são completamente miseráveis espiritualmente, porque não há nenhum tipo de investimento na sua vida espiritual, na sua vida com Cristo. Há somente um investimento na parte material. E é por isso que um dos grandes males da sociedade de hoje no mundo chama-se vazio existencial. Porque há muitas pessoas investindo seu tempo, seu dinheiro, os seus talentos, somente em coisas materiais e passageiras. E deixando de ser rico para com Deus. Lembra do que Jesus falou para lá o rico insensato? Louco, essa noite pedirão a tua alma. Estás preparado para quem será? Assim é aquele que é rico para com os homens, mas não é rico para com Deus. Então, não basta somente o investimento terreno. É evidente que a parábola dos 10 talentos também é um ensinamento para nós investirmos corretamente na terra, naquilo que pertence a essa terra. Mas o texto em si, ele fala muito mais da questão eterna, da questão de uma vida cristã mergulhada na obra de Deus. E aí chega o nosso querido amigo do 1 talento. E aí no versículo 18, mas o que recebeu foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e pediu conta a eles. E aí ele vai, chegar para os dois primeiros servos e vai elogiá-los, porque eles multiplicaram os seus talentos, multiplicaram os seus investimentos, ou seja, eles fizeram bom uso dos dons, dos talentos que o Senhor lhe concedera. E aí o versículo 23, disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Me chama a atenção esse texto, irmãos, porque muitas das vezes nós queremos ser fiéis a Deus quando estamos bem. Queremos ser fiéis a Deus quando estamos materialmente abastecidos, quando estamos financeiramente equilibrados. Aí queremos ser fiéis a Deus. Aí queremos investir ou trabalhar no reino de Deus. Mas o texto diz que aqueles 2 homens, que tinham 5 talentos e 2 talentos, eles foram fiéis no pouco. Meu irmão, bom mesmo é ser fiel no pouco. Bom mesmo é ser constante na fé cristã no pouco. Bom mesmo é ter contentamento espiritual no pouco. Isso sim é resultado de um coração que está na obra de Deus. Um coração que está, como Paulo ensinou em Filipenses capítulo 4. Você está abatido, você está em necessidade, padecer ou em fartura. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o texto é claro. Você foi fiel no pouco. Ser fiel no muito não é tão difícil. Mas ser fiel no pouco é para aqueles que estão debaixo
das ordens do Senhor, que ordenou que eles investissem nos talentos que o Senhor os concedera. Versículo 24. Mas, chegando também que me receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntaste onde não espalhaste. E atemorizado, verso 25, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Meus irmãos, esse homem que Deus deu a ele um talento, além de ele não investir o seu talento na obra de Deus e não trazer resultados práticos de fé desse talento que Deus lhe dera, ele tinha uma interpretação do Senhor, ou como se fosse do próprio Deus, equivocada. Ele interpretou o Senhor como um Senhor duro, como um Senhor severo, como um Senhor que aterrorizava ele. Simplesmente, aquele Senhor viajou, aquele Senhor um dia vai voltar e vai prestar contas do que nós recebemos dele. E assim será, irmãos, na volta de Jesus. Jesus virá como juiz e vai julgar as nossas obras. E principalmente o que fizemos daquilo que ele nos deu gratuitamente pela sua graça. O que nós fizemos com os talentos, o que nós fizemos com os dons que ele nos concedeu, sejam poucos ou muitos. Estamos enterrando os nossos talentos, irmãos? Estamos vivendo uma vida cristã sem se comprometer mais com a obra de Deus, apenas conformados em fazer parte de uma membresia de uma igreja? No livro de Atos, não há nenhuma citação sequer de que a vontade de Deus ou mesmo os próprios apóstolos fossem de cristãos nominais ou de cristãos apenas membrados numa igreja de forma institucional. Muito pelo contrário. É evidente que existe uma normativa terrena, existe uma organização que deve ser respeitada e por isso há essa coerência de existir membros de uma igreja. Mas na ótica bíblica mais profunda, Jesus nos chama de servos, independente da igreja que nós fazemos parte de forma institucional. O galardão, ele não vai ser dado pela igreja que eu congrego. O galardão é algo que vai ser dado mediante aos talentos que forem investidos de Deus na minha vida. O que eu granjeei. Se o que eu granjeei foi agradável ao meu Senhor, ou o que eu granjeei foi coisas vagas e passageiras, que não glorificam, ou que não glorificou o nome do Senhor. E aí, no verso 26, o Senhor respondeu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? 27. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando viesse, receberia o meu com juros. É interessante esse texto aqui, né? Cristo, ele nos deu capacitações, nos deu habilidades, dons. E esses dons, irmãos, além de eles precisam ser usados para a glória de Deus, para a obra de Deus, eles não podem ser vulgarizados. Eles não podem ser simplesmente jogados ao léu. Infelizmente, irmãos, muitos de nós temos sido tentados a transformar os talentos que Deus nos deu e os dons em coisas ou seculares ou simplesmente coisas guardadas. Tem muito cristão vivendo hoje do passado. É um cristão nostálgico, que não consegue mais ver a obra de Deus no seu presente, nem muito menos no seu futuro. Estacionou completamente no tempo, ou no tempo cronológico da vida
cristã paralisou. Não consegue mais olhar com expectativa para a obra de Deus. Não consegue mais enxergar-se sendo usado por Deus, com autoridade, com graça, porque tem escondido o seu talento. Quantas pessoas notoriamente talentosas e que têm qualificações que Deus as deu, têm se escondido da obra de Deus, têm se camuflado nas árvores da negligência e não se permitido ser usado pelo Senhor na obra dele. Quantas pessoas que Deus deu recursos espirituais, mentais, intelectuais, estão completamente apagadas na fé cristã e vivendo apenas de um passado longínquo, onde fazia algo que nem de perto hoje faz. Para terminar, irmãos, o verso 28. Tirai-lhe, pois, o talento, dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Alguns cristãos têm o seguinte pensamento: não, eu já sou salvo, então agora eu estou cumprindo tabela. Eu já sou salvo, sou batizado, sou membro da igreja, então agora eu não tenho necessidade de correr atrás de vidas, de orar por pessoas, de evangelizar vidas, de ganhar almas para Cristo. Você está enganado, meu irmão. Você está confundindo salvação com galardão. Salvação é pela graça mediante a fé em Cristo. Mas existe um galardão. Existe um galardão, lá de Mateus capítulo 5, que Jesus fala claramente: exultai, porque grande é o vosso galardão que está nos céus. E quando ele fala nesse contexto, ele fala de pessoas perseguidas por causa do seu nome. E pessoas perseguidas pelo nome de Jesus, logicamente, é porque estão na frente da batalha e estão fazendo a obra de Deus com autoridade, com coragem e com fé. Então Cristo falou: vocês não se entristeçam, para aqueles que vos injuriarem e perseguirem, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então, irmãos, galardão tem a ver com obras de Deus. Aqueles que usaram os dons e os talentos que Deus os deu para glorificá-lo. E aqueles que não enterraram os seus talentos receberão um galardão de acordo com a vontade soberana de Deus. Mas é triste se nós chegarmos no céu de mãos vazias. Não basta, irmãos, apenas uma salvação. É preciso desenvolver essa salvação, como diz o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1. Desenvolvam a salvação que há em Cristo Jesus. Desenvolver a salvação é se converter cada dia mais a Cristo e fazer a obra de Deus na sua vida. Que Deus possa nos abençoar, que mais o Espírito Santo complete no seu coração. Não esconda o seu talento, minha irmã. Não esconda o seu talento, meu irmão. Arregace as suas mangas. Há muita coisa para se fazer na obra do Senhor e na igreja do Senhor. Meus irmãos, a nossa preocupação não deve ser em ter cargos na igreja. A nossa preocupação é sempre estar disponível para que Deus nos use, para que Deus use a nossa vida com graça e com fé. Essa é a nossa preocupação. A gente precisa estar na brecha, simplesmente estar na posição que Deus quer que nós possamos estar. E para isso, não se pode enterrar talentos. Para isso, é preciso estar granjeando talentos, granjeando vidas, granjeando corações, granjeando melhoria na obra do Senhor. Pense sobre isso. Pense com carinho no que nós falamos. Não esconda o seu talento. Deus irá cobrar de cada um de nós todo o talento, todo o dom que Ele gratuitamente nos deu.
Deus te abençoe. Quero orar pela tua vida, pela minha vida. Que o Espírito de Deus fale mais ao teu coração. Senhor, nós te agradecemos. Porque, ó Deus, podemos ser fiéis no pouco. E ser fiel no pouco, Senhor, é ser fiel mesmo não possuindo muitos dons, muitos talentos, mas aqueles que nós possuímos, ó Pai, ou que o Senhor nos cedeu, nós vamos, ó Deus, desenvolver, nós vamos progredir, ó Pai, na tua obra com o que o Senhor nos concedeu. E a palavra que o Senhor deixou para nós é que existem dois tipos de servos na visão do Senhor. Um servo prudente, um servo fiel e um servo negligente. Que possamos, ó Pai, rever a nossa vida. Ó Pai, se alguma coisa tem nos impedido de granjear mais talentos, ó Deus, nos mostre onde estamos errando, aonde Satanás tem entrado e minado a nossa fé e a nossa alegria espiritual. Dá-nos entendimento do teu Espírito, ó Pai, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas um espírito de fortaleza e de fé. Dá-nos graça, Senhor. Perdoa as nossas falhas, a nossa negligência, a nossa preguiça espiritual e renove a nossa vida, ó Pai, e o nosso entendimento. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que você possa ter o resto de semana muito abençoado. Compartilhe essa live no Facebook, no WhatsApp. E que Deus te abençoe rica e abundantemente.